Vamos entrando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos voltar. Quem tirou o print, depois eu explico ali melhor o que a gente vai fazer. Vamos lá começar, gente? Pra gente não perder muito tempo, porque a gente tem muitas coisas pra fazer e eu vou ficar olhando aqui pra baixo. Olha, muita gente entrando no grupo. Marcele, Pati, Rose, Coimbra, Fabiola. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Ok. Sinal para todo mundo. Eu tô um pouco distante aqui do celular. Vou só acenar aqui o pessoal do Facebook. Como estamos aí, Marcos? O pessoal tá entrando. Ó, a Nayara Prado acabou de dar boa tarde. Oi, Nay! Beleza. Então, gente, vamos iniciar. Então, o tempo o pessoal vai entrando. A gente vai fazer uma introdução aqui antes de entrar no conteúdo propriamente dito. Olha, alguém reconheceu sua voz, viu, Gilmar? Vai, Jota! Então, gente, é o seguinte. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tanto do Facebook como do Instagram. Nós vamos iniciar hoje a Semana da Imagem Pessoal e eu estou muito feliz por dar início a esse projeto. O que a Inglet tem a ver com imagem pessoal, né? O que a Inglet Barros, eu costumo brincar, né? Tem a Inglet Eventos, que que é a empresa, que cuida de fazer eventos sociais, eventos corporativos, e tem a Inglet Barros, que é empresária, que é empreendedora, né, que é cerimonialista, assessora de eventos, enfim, é essa Inglet Barros que está vos falando aqui hoje, né? E o que eu tenho a ver com imagem pessoal? Por que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, né? Qual é o conhecimento que eu tenho sobre isso, né? Que feedback eu recebo das pessoas sobre a questão da imagem pessoal, né? Eu tenho uma referência positiva acerca do assunto, eu tenho alguma formação, enfim, sobre isso que eu quero iniciar falando. Para quem não me conhece ou começou a me seguir recentemente, tive muitas pessoas que começaram a seguir o perfil da Inglet Barros dessa semana para cá, então eu faço questão de me apresentar. Eu me chamo Inglet Vasconcelos Barros, tenho 34 anos com carinha de 15, né, dizem por aí, e sou empresária, empreendedora de profissão. Trabalho numa instituição de grande porte, mas a minha principal atividade hoje, né, aquela que toca o coração, que toca a alma, é o empreendedorismo. E aonde que a imagem pessoal entra? Dentro das minhas formações, depois eu posso compartilhar meu currículo com vocês, eu tenho a graduação e dentro das minhas pós-graduações tem secretariado executivo, tem gestão de eventos que eu estou concluindo, tem administração, tem marketing, né? Então, dentro de todos esses cursos, eu estudei a questão da imagem pessoal e como que isso era tão importante para impactar positivamente a vida, né? A imagem da pessoa, o propósito. Relacionado a isso, eu venho estudando muito estou concluindo uma formação na área sobre etiqueta. A etiqueta também está extremamente ligada à questão da imagem pessoal. E aí consegui juntar essas duas coisas e trazer isso como novidade de vida, passar a ensinar isso também, capacitação, compartilhar conhecimento, né? E transformar isso num curso, né? Quem acompanha o trabalho da Inglet Eventos, ela lançou um curso esse ano foi um workshop, na verdade, né? O Poder da Imagem. Nós teríamos uma segunda turma agora em maio, mas por conta dos acontecimentos tá em stand-by, mas esse projeto ainda vai continuar. Legal, Inglet, esse é teu currículo, mas qual é a propriedade que você tem para falar sobre imagem pessoal? Gente, eu fui uma pessoa que utilizei de todas as ferramentas possíveis para passar uma imagem positiva, né? Eu fiz uma live outro dia que eu tava contando essa história que desde muito jovem eu tinha problema, as pessoas não me levavam a sério, primeiro pela voz, né? Depois pelo físico, meu rosto de menina. E aí, às vezes, mesmo que eu tivesse
completa noção, certeza, propriedade no assunto que eu tava falando, eu não era levada a sério por conta dessas características, e aquilo me deixava muito chateada. Então, assim, volta e meia eu perdia a minha razão, porque ao invés de eu melhorar meus argumentos, eu ficava chateada, eu brigava. Volta e meia eu desistia porque eu ficava com tanta raiva que eu deixava aquilo pra lá. Só que com o passar do tempo, né, saí da fase da adolescência e fui pro mercado de trabalho propriamente dito. No trabalho você não pode ficar com raiva e deixar de ir no dia seguinte, né? Você precisa se adaptar às situações, e foi aí que eu fui descobrindo. Naquela época, nós não tínhamos o Google, né? Então, assim, quando a gente queria aprender alguma coisa, nós tínhamos que ir pros livros, pras revistas. Então, eu conversava muito com as pessoas. Conversava muito. E eu sou muito observadora. E eu comecei a prestar atenção o que as pessoas que eu admirava tinham ou faziam em relação àquelas que eu não gostava, porque a gente sabe que a gente aprende com todo mundo, né? Todo mundo nos ensina alguma coisa, mas pode ser algo que você tenha que fazer, que você queira fazer, ou algo que você não queira fazer. Então, mas a gente aprende. Então eu comecei a observar o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, sabe? Sabe quando você vê uma mulher bonita, cara, tu bate o olho e tem alguma coisa que não é beleza externa que fala, que dá aquele empoderamento todo pra ela. Postura, um olhar firme, uma palavra sincera. Então outras coisas eu comecei a observar que não era só o argumento em si, mas a postura, a imagem. E aí, qual foi a primeira ideia que eu comprei? E esse, né, ainda não é o nosso curso ainda, não comecei o conteúdo, tô só contando a minha história. A primeira ideia que eu comprei foi: aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero ser, eu vou viver hoje, como se já tivesse acontecendo. Então, eu trabalhava como estagiária numa livraria lá no centro, a Editora Vozes. Eu contava terço, vendia hóstia, vendia santinho, ganhava na época R$150 por mês como estagiária, mas eu me vestia e me comportava como se eu fosse uma gerente ou a dona da loja. Eu procurava saber sobre coisas, eu procurava me inteirar sobre assuntos que me dessem essa propriedade. No final das contas, a gente não era só mais estagiária, a gente ia fazer outros serviços, e eu particularmente adorava isso. Eu gostava de me sentir importante, né? Gostava de me sentir útil no ambiente. E aí eu fui desenvolvendo isso. Comecei a melhorar os meus argumentos. Quando alguém faz alguma coisa pra você, ou você quer convencer alguém de alguma coisa, não é só a questão do que você fala, é como você fala, o momento que você fala. E aí, ao longo dos anos, eu fui aprimorando isso. Sempre me vestindo, sempre me importando onde eu queria estar, como eu queria estar, o que eu queria ser, sabe? E aí, sempre tentando dar um passo à frente. Ah, Ingrid, mas por que tu vai trabalhar desse jeito? Né? Tu é só estagiária. Eu ia de salto, saias, e nesse momento minha mãe me ajudou muito, porque eu, Ingrid, na minha essência, uso tênis vermelho, calça jeans, blusa amarela, cabelo amarrado com rabo de cavalo e sou a pessoa mais feliz do mundo. Né? E aí a minha mãe foi me ensinando, ela sabe muito dessas coisas de roupa e combinação, tem um talento nato. E ela foi me ensinando um pouco mais sobre isso. Eu fui aprendendo, fui absorvendo, fui observando, fui lendo. E aí, com o advento da internet, as informações foram ficando mais próximas e eu fui estudando mais sobre isso, fazendo cursos e tal. Final das contas, quando eu pude fazer um curso propriamente dito sobre etiqueta e sobre imagem, eu me descobri e fechei o pacote com chave de ouro, sabe? Então eu descobri as ferramentas que a gente pode utilizar e o que a gente pode fazer. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês ao longo de toda essa semana, tá? Sobre como a imagem pessoal pode te ajudar a alcançar o seu propósito de vida. Seja ele um cargo, seja ele um status, seja ele a sua autoestima. Não importa qual é o seu propósito, mas a sua imagem pessoal pode te aproximar ou te distanciar disso. Certo? Então esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dessa semana toda, né? Na verdade, de todos esses dias,
que nós vamos falar sobre imagem pessoal. E aí, gente, eu gostaria de mostrar pra vocês, o DJ da tela, eu quero mostrar a imagem. Eu quero mostrar pra vocês qual vai ser a nossa qual vai ser a nossa programação ao longo dos dias para que você possa se programar para estar conosco. Sempre às 16 horas, a partir de amanhã, um convidado por dia com um foco, com um olhar diferente para cima, para dentro da imagem pessoal, certo? Então eu vou colocar uma imagem aqui na tela, pessoal do Instagram, por favor, tira um print. O pessoal do Facebook já foi postada essa imagem ontem, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre etiqueta e as boas maneiras. Amanhã nós vamos falar sobre estética para o corpo e esse assunto vai ser falado, eu vou conversar com a Virgínia. A Virgínia é uma esteticista, né? Ela já trabalha com isso há bastante tempo e eu conheço o trabalho dela e sei a preocupação que ela tem com a questão do corpo condizer com a autoestima da cliente e como isso ajuda, sabe? Depois a gente vai falar sobre o que a minha imagem comunica. Você sabe, né, que a imagem fala. E aí, para falar sobre esse assunto, nós vamos... a nossa convidada vai ser a Degiane Palheta. A Degiane é uma amiga muito querida, também, né, que a Virgínia também é. Estão pedindo para desativar os comentários, para eles tirarem os prints. Peraí, que o DJ da tela vai me ajudar aqui. A Degiane é visagista, então ela entende tudo, gente. Formas, cores, tudo isso que a nossa imagem fala, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente aqui. E o tema vamos ver o próximo. Eu vou já desativar os comentários, só um minutinho. A harmonização facial. Como esse assunto tá em alta, né, gente? Tira daqui, bota mais bochecha, tira mais nariz, afina aqui, não sei o quê. O que isso tem a ver com a imagem? Isso muda alguma coisa, né? E aí quem vai falar sobre isso é a nossa querida Adriana Manzoli. Ela é dentista de formação e tá fazendo um mestrado na Europa sobre esse assunto, gente. Vai ser um conteúdo maravilhoso. Desativar os comentários? Tem a opção dos 3 pontinhos. 3 pontinhos, ok. Desativar comentários. Pronto, já, gente, desativei. Daqui a pouco eu volto. Tira o print da tela. Aí a gente continua com a importância do sorriso. Gente, não tem como você falar de imagem e não falar de sorriso, né? Expressão facial, essas coisas. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Valadares. O Alexandre também é dentista e ele vai falar conosco sobre a questão do sorriso, sobre o cuidado com os dentes, sobre ortodontia e tudo mais, focado nessa questão da imagem pessoal, certo? Continuando, vamos falar também sobre autoestima. Gente, não tem como não relacionar imagem pessoal e autoestima, tudo a ver. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa querida Cláudia, da Escola das Emoções. Cláudia é muito querida, ela também vem fazendo uma semana sobre ferramentas, né, de autoconhecimento e inteligência emocional. Então, se você não segue lá também, Escola das Emoções. E a Cláudia, ela é coach de inteligência emocional. Nós vamos bater um papo super agradável sobre autoestima. E continuando, também vamos falar sobre a questão da importância física, o corpo para a questão da imagem, com o nosso querido Laureano. O Laureano é treinador, é coach também de emagrecimento e vai ser um show. Ele vai falar a imagem pessoal focada na questão da forma física. Nós vamos falar sobre a importância da imagem pessoal nas redes sociais com a Dessana. A Dessana é especialista em marketing. Essa aula vai ser maravilhosa, gente, um assunto super em alta. E para finalizar essa grade, né, que nós temos os outros convidados, nós vamos falar sobre o olhar, a importância do olhar. E aí vai ser a Jussi. Olha, eu não coloquei a foto da Jussi aqui, que ela entra na semana que vem, mas não tem problema, tá? Tirem o print que eu vou voltar a imagem pra mim, gente, e vou ativar novamente os comentários. Pronto. Vocês tiraram o print, vocês viram? Vai ser muita coisa, gente. Ainda tem mais itens, né? Mais coisas que a gente vai falar e depois, conforme for atualizando a grade, os horários, eu vou passando pra vocês.
Então, vamos começar o nosso tema propriamente dito. E aqui eu quero falar, eu tô olhando para baixo porque eu tô usando o computador para eu não me perder enquanto eu falo sobre o poder da imagem, né? E o que isso tem a ver com etiqueta? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a etiqueta, ela vem, na verdade, a imagem, ela vem para mostrar, trazer a questão do autoconhecimento. Então, assim, é possível eu falar da imagem do João Marcos, por exemplo, que está aqui comigo, e descrever o que eu enxergo, mas o que ele vê é uma coisa totalmente diferente. Inclusive, tem uma pesquisa que vocês podem até pesquisar, dar uma olhada no YouTube, que fizeram um experimento onde aquelas pessoas que desenham as outras, né? Aí eles pegaram eu, por exemplo, aí eu me descrevia. Eu tenho um testão, eu tenho uma boca, eu tenho um nariz grande, eu sou moreno, não sei o que. E o cara ia me desenhando conforme eu descrevia. Depois eu saía da sala, chegava lá fora, eles me apresentavam para uma outra pessoa, por exemplo, para o João Marcos. Depois eles convidavam o João Marcos a entrar na sala. E aí o João Marcos tinha que me descrever fisicamente. Eles me desenhavam novamente sob a ótica do João Marcos. Sempre, em todas as pessoas, eles detectaram que a expressão, quando a pessoa se autodescreve, ela era sempre mais feia, sempre com um olhar mais triste, sempre com uma expressão pesada, diferente de quando outra pessoa descrevia. Então, assim, olha a questão da gente, como a gente se enxerga, né? Esse experimento é muito legal. E eu acho que eu fiz uma coisa aqui errada. Tá, já. Pronto. E aí, isso, que reflexão isso traz, né? Qual é o olhar que nós temos para nós mesmos? E aí, por que eu devo, Ingrid, associar a imagem pessoal à etiqueta? Gente, vamos lá, você tem que concordar comigo, você do Facebook também. Quantas pessoas vocês conhecem que são lindos, lindas, maravilhosos, perfeitos de corpo, um sorriso perfeito, parece que os dentes já nasceram encaixados, né? Aquela boca carnuda, o olhão, mas quando a pessoa abre a boca, pelo amor de Deus, não abra não, fique calado, né? Era mais bonito calado. Vem me dizer que você não conhece alguém assim. E você? Aquela pessoa no trabalho que, cara, a pessoa chegou, mulherão, ou um cara assim, lindão, quando abre a boca, putz, né? Condenou, geral. Não sabe conversar. Ou então a pessoa é muito bonita, mas é estúpida. Ou a pessoa é muito bonita, mas não sabe falar, não sabe conviver, né, com as pessoas, é mal educado, enfim. E tudo isso deixa as pessoas mais feias. E tudo isso deixa as pessoas mais feias. E assim, por que eu devo aprender sobre etiqueta para associar isso à minha imagem pessoal? Primeiro argumento que eu trago para você você sabia que nós levamos de 3 a 6 segundos para julgar alguém? Não dá tempo nem de dizer oi, boa tarde, pá, já era. Você já julgou aquela pessoa, você já emitiu uma opinião sobre ela. E isso como é que eu posso dizer? Inconscientemente. O que você vai fazer com essa informação é que é consciente, mas o processo do julgamento, o cérebro olhou, pegou as informações, captou e gerou uma informação. O que você vai fazer depois que pode ser um problema ou não, né? Mas esse primeiro processo que é inconsciente, ele leva de 3 a 6 segundos. Gente, é muito rápido. É muito rápido. Então, a primeira coisa que a pessoa vai olhar pra você é o visual, né? É a tua linguagem corporal. É isso que ela vai olhar primeiro antes de você ter a oportunidade de dizer qualquer coisa. E aí você sabe quanto tempo leva pra pessoa esquecer uma coisa ruim que você fez na primeira impressão, naquela primeira impressão que você tem? Até 2 anos. Gente, essa informação é muito séria. O que você faz nos seus 3 primeiros segundos quando você conhece alguém, você leva 2 anos para esquecer. E aí, eu vou dar um exemplo que é para vocês verem que isso é de verdade. Que isso não é história de cientista não e nem de slide da Ingrid aqui. Quando você vê uma pessoa, você bateu o olho. Digamos que você me conheça e
você me vê falando no telefone, estressada, brigando com alguém, talvez usando até palavrão, a primeira coisa que você tá me conhecendo naquela hora, a primeira coisa que você vai dizer é: nossa, que menina estressada, né? Menina mal educada, chamando palavrão, né? Nem disfarçou, não sei o que, enfim. Essa é a primeira impressão ruim, né? Sou barraqueira. Eu termino a ligação, olho pra você e peço desculpa. Cara, mil desculpas, por favor, por você ter presenciado essa situação. Eu tô muito nervosa. Bateram meu carro e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Me desculpa, eu não sou desse jeito. Foi só um momento. Ok, pelos meus argumentos, você vai até considerar, reavaliar a questão, o que você viu, né? É um assunto sério e tal, de doença, enfim. Aí a gente começa a conviver. E aí você percebe que eu sou uma pessoa tranquila, que realmente aquilo foi só um caso pontual e de boa, sou animada, depois converso com todo mundo, brinco. Só que aí determinado dia tu vai chega na minha casa pra me visitar, lá tô eu no telefone de novo brigando. Já se passaram 6 meses desde o dia que você me conheceu. Lá tô eu de novo brigando no telefone, xingando, falando palavrão, não sei o que. Qual é a coisa que você vai se lembrar? Da primeira vez que você me viu. É isso que você vai se lembrar, não vai ser dos 5 meses que eu fui gente boa contigo, vai ser da primeira vez. E aí, tá vendo? Ela é assim. E aí, ela tava disfarçando o resto dos dias. Tá vendo? Então, eu precisaria não cometer o mesmo erro por até 2 anos pra você esquecer a primeira impressão ruim. Então, olha como é que essa situação é grave, né? E olha como é importante a gente parar pra pensar sobre isso. Então é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você mais sobre etiqueta, para que ela junto, o comportamento junto com a sua imagem, andem juntos e assim você possa transmitir uma mensagem positiva já na primeira impressão, certo? Inglet, mas como é que tu vai me ensinar a mexer com garfo e faca através de uma live? Gente, garfo e faca não representa mais etiqueta. Esse conceito é antigo, tá? O conceito atual, hoje nós temos um conceito atual sobre etiqueta e eu vou chegar nele. Mas para a gente entender o conceito atual, vamos de um pouquinho de história, certo? O que é? Eu quero fazer uma introdução histórica da etiqueta. A etiqueta que a gente conhece hoje em dia, ela veio dos reis, veio dos reinados, veio dos castelos e enfim. Mas a gente vai focar aqui na França, no Rei Sol. Ele foi o responsável por criar quase tudo que a gente conhece sobre etiqueta e moda. Mas naquela época, ele criou essas regras para se distanciar, né? Para criar uma diferença entre os pobres, a aristocracia, o pessoal que morava na corte e assim sucessivamente. Então era um distanciamento. Por que deu o nome etiqueta? Porque quando as pessoas vinham para visitar o rei, eles ganhavam um papel, que eles chamavam de etiqueta mesmo, de etiquete, que lá vinha descrito como eles tinham que se comportar na presença do rei. Então daí que surgiu essa questão da etiqueta. E aí durante muitos tempos, a etiqueta veio para mostrar a diferença entre quem é rico de verdade, rico raiz, nasceu em berço de ouro, daquelas pessoas que ficavam ricas no meio do caminho. Elas até tinham dinheiro, mas não sabiam se comportar numa mesa, elas não sabiam como falar, elas não sabiam como usar as roupas, as perucas e não sei o que, não sabiam se comportar na presença do rei e nos grandes bailes, entendeu? Então, no início, a etiqueta foi criada para enfatizar esse distanciamento. E com o passar do tempo, a gente foi perdendo lutas, direitos, desprendimento, nos distanciou cada vez mais da questão desse conceito pesado da etiqueta, né? E aí, qual é o conceito? Do século XX, a gente percebe que os nossos avós e bisavós, quem tiveram, né? Eles tinham muito mais gentileza,
trato e no tato. A gente vê nos filmes antigos os homens abrindo a porta, tirando o chapéu, cumprimentando todos na rua, né, ao entrar e ao sair, um aperto de mão, as meninas, né, as mulheres, todos tinham uma regra de comportamento. E com o século XXI a gente ainda perdeu mais isso também. Então, não quero fazer nada, eu quero me livrar disso, eu quero me desprender dessas regras, eu quero ser livre, eu quero ser quem eu sou mesmo e pronto. Mas o que aconteceu no processo? A gente perdeu as coisas ruins, mas perdeu as boas também. E aí, o conceito atual de etiqueta, ele vem para trazer um resgate disso. Trazer o resgate desse comportamento correto, dessa gentileza, desse saber conviver com o outro, certo? Então, é esse o conceito atual de etiqueta, que tem muito a ver, e isso aqui, pesca aí, gente. Para você não esquecer, quando você não souber qual é a regra da etiqueta que você deve seguir ou das boas maneiras, você vai pensar na ética. Porque a etiqueta atual, ela é uma pequena ética. O que você está fazendo com o outro é aquilo que você gostaria que fizessem com você? Responda essa pergunta, através da resposta você acha. Entendeu? Então hoje a gente não precisa saber grandes coisas sobre etiqueta. Basta você saber que ela é uma pequena ética. Ela é para você agir e falar e se comportar como se estivessem fazendo com você. Porque muito simples, porque a ética no conceito atual, ela vem para trazer um relacionamento mais amigável na sociedade, uma sociedade mais bacana de se viver, uma sociedade mais agradável, sabe? Sem mimimi, gente. Tem uma hashtag que eu tô adorando agora, hashtag fora mimimi, sem mimimi. É a pessoa se comportar como tem que se comportar, falar como tem que falar, exigir seus direitos como deve exigir, mas tudo com muita postura, com muita classe, com muita educação, certo? Vamos passar para a próxima questão. Dentro da etiqueta, a gente tem várias etiquetas. Tem a etiqueta social, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Tem a etiqueta virtual, que nós também vamos conversar um pouquinho. Tem a etiqueta de imagem, que nós também vamos falar aqui. E a gente vai encerrar com ela. Então, a gente vai abordar hoje 3 etiquetas. A social, a virtual e a de imagem. A etiqueta social, ela fala sobre o quê? Ela traz essa questão do relacionamento, de conexão, né? De você estar na presença de alguém e olhar para a pessoa com esse olhar de quem está na presença, né? Ou você já não foi convidado para sair com os amigos e aí ninguém sai do celular, fica todo mundo conversando, tá conversando, mas não tem a conexão, não tem o olho no olho, não tem o abraço, sabe? A gente perde as questões de... eu posso até dizer... Eu acho uma falta de educação, entendeu? Porque a pessoa tá te falando uma coisa e você não tem um contato visual. Não sabe se ela tá falando a verdade, não sabe se ela tá mentindo, não sabe nada. Então, a etiqueta social, ela vem para trazer isso. Essa conexão, esse relacionamento, para resgatar isso, sabe? Que o celular e as mídias dissiparam, fizeram a gente perder. Mas como a gente tá aqui para resgatar... Então, a etiqueta social vem para fazer isso. Outra coisa que a etiqueta social traz também é confiança. Gente, regra de ouro. Você não vai conseguir ser uma pessoa com uma imagem bacana, com boas maneiras, se você não tiver confiança. Porque quando a gente tem confiança na gente mesmo que a gente erre, a gente errou tentando acertar. Sabe, mesmo quando a gente tem confiança na gente mesmo que você não saiba qual é a regra, você lê o cenário, você lê o ambiente, você vai lá e faz, sabe? E quando a pessoa não tem confiança em si mesmo, o medo trava. O medo cria como se chumbasse a pessoa no ambiente e ela não consegue prosseguir de forma alguma. Ela não consegue dar o próximo passo, ela não consegue raciocinar. Então a autoconfiança, né? Você ser confiante no que você sabe, no que você não sabe. O autoconhecimento aqui é tudo, porque se eu sei quais são as minhas qualidades,
Se eu sei quais são os meus defeitos, mesmo que alguém venha me criticar acerca disso, eu já sei, tudo bem, eu não sou perfeita, entendeu? Então, confiança, a etiqueta social vem para trazer isso, confiança, porque a partir do momento que você vai aprendendo, que você vai tendo noção dessas regras, dessas dicas, né, eu vou falar assim, de boas maneiras e tentar resgatar isso e colocar em prática no seu dia a dia, você vai trazer mais confiança para o seu comportamento, porque você sabe como se comportar e como agir nas situações. Além disso, a etiqueta social traz muita elegância, gente, muita elegância. E eu tô falando de elegância de se vestir bem, não. Eu tô falando de elegância de postura, de sorriso, de aperto de mão. E aqui eu quero abrir um parêntese. Se eu pudesse resumir a aula de etiqueta social, eu resumiria sobre a arte de se apresentar. Porque, gente, é o seguinte, quantas pessoas você já foi apresentada, a pessoa aperta a tua mão com aquela mão mole? Parece que tá com nojo. Mulher adora fazer isso. Aquela mão mole. Tá com nojo, né? Não. O aperto de mão, lembra dos 3 segundos? O aperto de mão, ele já é um comunicado. Ele já é a tua oportunidade de fazer a diferença. Se você for apresentado a alguém e o cumprimento for um aperto de mão, você estique a mão, você encaixe a mão na pessoa, faça um aperto firme e uma vez. É assim. Não é pra ficar assim, não, tá? Uma vez firme e uma vez só. Esse aperto de mão firme, ele tem que ser seguido de olho no olho. E de preferência, você repetindo o nome da pessoa. Então, por exemplo, o Marcos aqui na minha frente, vou vir mais só mais pra cá, só verem sua mão. Aê! Vem pra cá. Vou usar só a mão do meu DJ aqui de mim, ok? Vou encaixar mão com mão uma vez. Há uma conexão aqui, ó, entre 2 pessoas. E a minha próxima forma de comunicação é olho no olho. Prazer, João Marcos, tudo bem? Acabou, galera. Já marcou os 3 segundos de presença, já chegou chegando e pronto, sabe? E ali já marcou, a pessoa vai olhar pra você e vai assim, poxa, a pessoa é firme, ela sabe dar um aperto de mão. Uma referência positiva, certo? Então, se eu pudesse, porque se a gente parar pra pensar, a arte de se apresentar, ela envolve relacionamento, conexão, confiança e elegância, ok? Então, por favor, lição de hoje, nunca mais apertar a mão mole das pessoas, tá? Sempre com firmeza. Seguindo a nossa aula, a gente pode comentar um pouco aqui sobre a etiqueta virtual. Quantas gafes, meu Deus, são cometidas nos grupos de WhatsApp? Quantas gafes, meu Deus, a gente comete através dos telefonemas? E nas redes sociais, né? Sabe Deus quantas vezes. E aí aqui eu vou dar uma dica sobre cada item pra gente passar pro próximo, certo? Dica sobre o WhatsApp. Lamento informar as pessoas que são apressadinhas, mas o WhatsApp, a regra de etiqueta fala que a gente pode responder até 24 horas, minha gente. Então, não me briguem mais quem assistir essa live se eu demorar a responder o WhatsApp pra você, tá? Se for muito urgente, você precisa ligar pra pessoa, certo? Então, o WhatsApp, a regra de etiqueta fala que para mensagens instantâneas você tem até 24 horas para responder. Isso, tranquilo, tá? Então, e para telefonemas, quando você ligar para uma pessoa, primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, dizer o seu nome. Eu estou ligando, por exemplo, liguei para, deixa eu ver quem tá aqui, liguei para a Nilce. Oi, Nilce, tudo bem? É a Inglet. Você pode falar? Oi, Inglet. Eu não posso falar no momento, mana. Eu te atendi rapidinho, mas eu tô entrando numa reunião. Ah, certo. Te ligo depois. Ok. Um cumprimento, uma apresentação e depois perguntar se a pessoa pode falar. Gente, isso é com todo mundo. Não é só ligações a título de trabalho, não. É de amigos, é de parente, pra todo mundo. Você não sabe o que a pessoa tá fazendo. Às vezes a pessoa te atendeu só por educação, mas ela não pode falar ela não pode falar naquele momento, né? Aí, dentro da ligação ainda, olha uma gafe que a gente comete.
telefone do João Marcos ligou, eu vou atender. Aí eu pego o telefone que não é meu e digo, alô? A pessoa que ligou deve ter olhado nesse, né, pra ver se ligou certo. Então, qual seria a forma correta de eu atender um outro telefone, que não seja o meu? O telefone do João Marcos tocou, peguei o telefone, olhei, atendi. Telefone do João Marcos, Ingrid falando. A pessoa sabe que ela ligou pro número certo, ela sabe que ela não está falando com o João Marcos. E aí, vai evitar que eu não escute o que eu quero, né? Às vezes a pessoa já atende tirando uma onda, uma brincadeira. Vai evitar com que... Vai situar a pessoa que o João Marcos não pode atender. Oi, Ingrid, tudo bem? Eu queria falar com o João Marcos. Mano, o João Marcos está ocupado, ele está fazendo uma live. Ele pode te ligar daqui a pouco? Pode pra ele me ligar. Recado dado, entendeu? Então, você atende o telefone da pessoa e fala: oi, tudo bem? Telefone do João Marcos e Ingrid falando. E aí você pode adaptar essa mensagem para sua empresa também, certo? E nas redes sociais. Gente, rede social, ela é pública. E aí você pode postar o que você quiser, né? Mas você também pode receber comentários que você não quer. Então, o único cuidado que eu peço aqui é dá uma olhadinha no teu feed, na tua linha do tempo, no Instagram. Se o que você tá postando fala sobre você, se é aquela imagem que você quer que as pessoas tenham sobre você. Por exemplo, eu tenho uma rede social da minha empresa e eu posto sucessivamente sobre política, sobre fake news. E aí tem um ou outro produto da minha empresa, o que tá predominando ali são as minhas opiniões políticas e não o meu produto, sabe? Então essa é a reflexão que eu quero trazer sobre a questão das redes sociais. Depois que tá nessa live, vai lá no teu feed e dá uma olhada. O que você anda comunicando? É essa mensagem mesmo que você quer passar? Né? Então isso a gente precisa ficar ligado. E aí eu vou fazer um adendo aqui, porque eu falei que a gente tem 24 horas para responder um WhatsApp, né? Dentro das regras de etiqueta. E e-mail, a gente tem até 48 horas, gente, para responder o e-mail. Então, se você tem alguma urgência entre esses dois itens, é melhor que você faça uma ligação. Então, mandou um e-mail, precisa que eu responda hoje? Me liga. Ingrid, eu te enviei um e-mail, será que você pode me responder hoje? Aí, opa, já sinalizei aqui e vou lá dar prioridade, certo? E agora a gente vai falar sobre etiqueta de imagem. Imagem, ela é um complemento. Por quê? Você pode ter elegância, você pode ter confiança, você pode ter um ótimo comportamento, mas se você se veste de uma forma que isso não comunica, parece que aquilo não é essência, parece que aquilo fica truncado, sabe? Então, a primeira coisa é respeitar o nosso estilo. Todo mundo tem um estilo. Todo mundo tem um estilo. Então, por exemplo, eu costumo brincar que eu não gosto de roupas estampadas, né? Nem de florzinha, nem de bichinho, nem nada. Para mim é branco, preto, cinza, rosa, vermelho, cores sólidas, porque eu acho mais fácil de combinar. Então, se você me ver por aí com alguma roupinha assim, provavelmente eu ganhei de alguém ou da minha mãe, né? A minha mãe achou que ia ficar bonito em mim e pronto. Isso é o meu estilo, tá? Sem muito decote, sem muito babado, mas tem gente que fica super lindo, de colorido, de florido, e é o estilo da pessoa. Então aqui na etiqueta de imagem é roupas você compra, mas estilo você tem. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa, não precisamos todos andarmos iguais. Você pode respeitar o seu estilo com aquilo que você tem no seu guarda-roupa e ainda assim emitir uma imagem positiva acerca de você mesmo, certo? Então, na nossa aula com a Dejane, a gente vai falar muito sobre essa questão aqui. E além do mais, essa daqui é regra de ouro, gente. Todo lugar que a gente vai tem um dress code. Dress code, um código de vestimenta. Se você se ligar nessa informação, você já deixou de cometer 90% das gafes. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou em um hospital da mesma forma que eu vou em um supermercado. Eu não vou para a igreja da mesma forma que eu iria para um passeio, para um banho. Eu não vou para um banho da mesma forma que eu iria para a igreja. Você tá me entendendo? Todos esses lugares têm umas regras.
E essas regras, às vezes, elas são inconscientes, gente. Elas não estão escritas, mas você percebe que todo mundo segue ali a mesma linha. Então, se liga nisso. Se você começar a respeitar esse dress code, você com certeza vai conseguir se adequar melhor ao ambiente. Ambiente de trabalho. Hoje tem empresas que são super comuns você trabalhar de forma mais informal. Mas se você trabalha em outros tipos de empresas, ainda exigem que seja de forma mais formal. Então, observa, se liga como é que as pessoas estão se vestindo naquele local, naquele ambiente. Se você receber um convite e ali tiver escrito como que você deve ir vestido, vá. Se você não for daquele jeito e quiser criar seu próprio estilo, é falta de educação. Então, se você recebeu um convite de casamento, lá tá dizendo para você ir de longo, vá de longo, porque os noivos sonharam com aquele momento, certo? Então, assim, respeite o dress code do local ou do evento que você está indo. Foi convidado. E aí, outra coisa também que ainda dentro do estilo de imagem, etiqueta de imagem, é postura. Dentro da postura, eu não quero falar sobre isso, né? Aquele sentar de forma correta, não. Sobre atitude. Tem muita gente que é muito bonito, que é muito educado comigo, mas quando eu vejo ele tratando um lavador de carro, quando eu vejo ele falando com uma pessoa na rua, eu vejo o quanto ele distrata aquela pessoa. Eu vou achar que aquilo é essência? Não vou achar, gente, que aquilo é essência. Que ele fala de forma diferente comigo e ele fala de uma forma diferente com a faxineira? Não, gente, isso não é a essência. Então, cuidado com as suas atitudes. Elas falam muito mais do que anos de etiqueta, anos de roupa de elegância e coisas bem vestidas. Então, sua atitude é muito mais importante, tá? Então, muito cuidado. Aí, dentro ainda da etiqueta de imagem, a gente pode falar do gestual, né? Então, assim, a dica que eu quero deixar sobre o gestual é: na etiqueta, você tem como se fosse o foco de luz. Para os nossos colegas daí do ramo de eventos, nós temos aqui um foco de luz, aqueles da decoração. Esse é o ambiente que eu posso utilizar. Então, nada de ficar falando e tocando no amiguinho, né? O meu foco de luz está aqui, não está lá nele. Então, se eu for utilizar, aquilo que eu for mexer minhas mãos é aqui, ó, dentro do meu campo. Esticar a mão e tocar no outro não está dentro do meu campo, eu estou invadindo o campo dele. Então, se eu tenho dois campos aqui, eles vão se bater, eles vão se chocar, então é cada um respeitando o seu, entendeu? Então, eu estou aqui dentro do meu campo e aqui eu só vou mexer a mão e vou gesticular dentro do meu campo. Então, nada de bater no coleguinha, nada de ficar conversando e dando soquinho nos outros, né? A gente aqui na nossa região tem bastante esse hábito. Cuidado com isso, tá? Lembre-se sempre, você está respeitando o seu campo de atuação, chegou, deixou a bolsa na mesa, sentou na sala, sabe? Não. O que é seu, tá no seu colo e sucessivamente. Outra coisa muito bacana, gente, tom de voz. Você conhece uma pessoa que no seu trabalho que te irrita de tanto falar alto? Pois é. Essa pessoa precisa pensar sobre etiqueta de imagem. Ou então pessoas que falam baixo demais, aí não demonstra confiança na fala e assim sucessivamente. Então, cuidado com seu tom de voz. Não deve ser nem muito alto, nem muito baixo. O suficiente para que quem você esteja falando te ouça bem, te ouça de forma nítida. Certo? A comunicação é muito importante. E por fim, dentro da etiqueta de imagem, falar sobre repertório. O que eu quero dizer com isso? Cultura, minha gente, cultura. Quantas pessoas a gente já não conhece que a gente não consegue conversar porque a pessoa só sabe falar de Instagram? Quantas pessoas você conhece, jovens, adultos, adolescentes, que só sabe falar mal da política? Ou não sabe conversar sobre nenhuma outra coisa que seja futebol? Ou não sabe bater um papo mais sério sem falar mal de alguma religião, sabe? Então, assim, cuidado, nós precisamos ter repertório cultural. Como que eu adquiro isso, Inglet? Gente, a gente tem que aprender a falar um pouco sobre tudo. As redes sociais estão aí para nos ajudar, o Google, né? Filmes nos ajudam bastante sobre isso, ler também nos ajuda muito.
viajar, né, a forma mais bacana da gente conseguir aí ter um repertório cultural grande, que você consegue falar sobre cultura de outros lugares, sobre experiências bacanas e muito mais, certo? Então assim, trabalhe o seu repertório, gente. Eu tenho certeza que todo mundo conhece uma pessoa que quando você fala com ela, você se sente tão mais inteligente, sabe? Que a pessoa sabe falar um pouco sobre tudo. Seja você essa pessoa, seja você essa referência, sabe? Então, isso é muito legal. A pessoa que tem um repertório cultural, ela é uma companhia boníssima, tá? Então, fica a dica aí também sobre repertório cultural. E aí, gente, por fim, queria resumir tudo isso falando o seguinte, que a imagem, ela comunica alguma coisa. Você abrindo a boca ou não abrindo, ela te comunica de algo. Então vamos escolher naqueles 3 segundos que eu falei lá no início, usar esses 3 segundos ao nosso favor. Que a pessoa olhe pra gente e ela tenha uma primeira impressão muito positiva, certo? Então eu deixo aqui esse recado para vocês sobre a etiqueta. Eu finalizei aqui o conteúdo e eu quero encerrar essa parte da apresentação sobre a etiqueta falando sobre isso. Utilize a etiqueta como uma ferramenta para complementar a sua imagem, para fazer com que a tua estética condiza com o seu comportamento e que juntos eles possam passar uma mensagem verdadeira, possam comunicar verdadeiramente aquilo que você é na essência. Inglet, não sou nada disso e todos os exemplos negativos que você deu, eu faço todos. Que bom que você se reconheceu e agora está tendo a oportunidade de mudar, certo? Nós estamos aqui nessa Semana Cultural para te dar bagagem de conhecimento para você virar a chave e começar um período novo na vida, certo, gente? Então eu quero agradecer a todos pela presença. Não consegui acompanhar os comentários, porque senão não ia dar tempo de eu finalizar o conteúdo. Mas depois eu vou ler todos com muito carinho e se for preciso eu respondo no direct. Como é que nós estamos aí no Facebook? Tem bastante gente acompanhando também. E aí, então vamos voltar. Para quem entrou agora, gente, eu me chamo Inglet Barros e eu estou apresentando a primeira aula da Semana da Imagem Pessoal e eu acabei de falar sobre etiqueta. Eu não vou prometer, mas juro que vou tentar deixar essa aula disponível no YouTube para quem não pôde assistir a primeira aula e não perder nenhuma da sequência, tá? E eu gostaria de encerrar essa live falando sobre a nossa semana e deixando aí o print para você fazer, acompanhar os demais temas. Então eu vou desativar aqui os comentários porque eu já aprendi. E aí vou deixar aqui o print para você acompanhar as aulas dos próximos dias, tá? Amanhã nós falaremos sobre a imagem pessoal e a estética para o corpo. E depois de amanhã, a imagem pessoal e o que a minha imagem comunica. Um complemento muito bacana da aula de hoje. E aí agora eu tenho um pedido especial. Todo mundo já tirou print? Não consegui a outra imagem, né? Não dá. Não, teria que baixar. Tá. Então depois eu mando pra vocês. A Semana da Imagem Pessoal, gente, é uma oportunidade de compartilhar conteúdo, falar sobre etiqueta e imagem pessoal com o olhar de vários profissionais diferentes. Então se agende para participar todos os dias às 16 horas até o final do mês. E aqui eu quero deixar um recado muito especial. A partir de hoje ainda, após essa live, vou postar nos stories os meus dados bancários. Pra quem ainda está cobrando pela aula? Não é nada disso, gente. Nós vamos começar a trabalhar com a colaboração consciente. O que é isso? As pessoas que estiverem gostando desse conteúdo, que estiverem aprendendo, que se tirem no coração motivação para ajudar, podem fazer uma doação voluntária, tá? Para que a gente possa comprar cestas básicas e eu, junto com os demais convidados, a gente possa doar para algumas famílias que estão precisando nesse momento tão difícil, certo? Então, logo depois que finalizar, eu vou colocar os dados e você fique à vontade para ajudar uma família que esteja precisando. Todos nós conhecemos alguém, né, que está passando por dificuldades e essa é uma forma que a gente encontrou de juntos sermos parceiros, né, nessa batalha aí do cenário econômico,
certo? Então, quando finalizar a live, eu vou deixar os dados lá nos stories e eu conto muito com a colaboração de vocês. Muitas famílias serão beneficiadas com certeza até o final do mês, certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, adorei compartilhar esse momento e eu aguardo vocês amanhã com a próxima aula junto com a nossa convidada Virgínia, viu? Um beijo e até mais!